garanto para vocês que depois de explicação de 2 exercícios de regra de 3 simples, vocês nunca mais vão errar. Primeiramente, por que é chamado de regra de 3 simples? Porque temos 3 valores e a gente quer achar o quarto. E toda regra de 3 simples temos somente 2 grandezas, certo? Então, o que temos que fazer para resolver a questão? A gente vai interpretá-la. A gente vai ter que procurar quais são as grandezas do nosso problema. Então, vamos lá. Em uma receita de bolo, é necessário 200 gramas de farinha. Quantas gramas de farinha são necessárias para 3 bolos? Eu trouxe uma questão bem fácil para vocês aprenderem a organizar o problema para resolver a questão. Então, vamos lá. Em uma receita de bolo, é necessário 200 gramas de farinha. Quantas gramas de farinha são necessárias para 3 bolos? Quais são as grandezas da nossa questão? Bolo, certo? E farinha. Certo. Agora, vamos analisar se as grandezas estão na mesma unidade de medida. Aqui temos que um bolo se faz com 200 gramas de farinha. Está pedindo em quantas gramas são necessárias para fazer 3 bolos. Então, a farinha está na mesma unidade de medida. Então, podemos prosseguir. Bolo. Um bolo é necessário 200 gramas de farinha, certo? Agora está perguntando quantas gramas. A gente pode colocar um X, qualquer letra que represente o valor que a gente quer achar. Vou colocar X. Quantos gramas de farinha são necessárias para 3 bolos, certo? Agora, essa parte é a parte mais importante da regra de 3 simples. A gente vai ter que analisar se é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. E como que eu ensino para os meus alunos? Sempre a grandeza que temos que achar o valor desconhecido, você vai ter que colocar uma seta apontada para cima. Sempre. Sempre vai ser assim, uma seta apontada para cima. E a partir daqui, vamos analisar a outra grandeza, correto? Vamos analisar com interpretação do problema. Um bolo precisa de 200 gramas na sua receita, certo? Se a gente aumentar a quantidade de bolo, vocês concordam que a gente vai ter que aumentar a quantidade de gramas de farinha para fazer esses 3 bolos? Então, se a gente aumenta a quantidade de farinha e também aumenta a quantidade de bolo, logo elas são diretamente proporcionais. Aí vocês vão colocar a seta apontando para cima também, certo? Isso aqui vai mostrar que são diretamente proporcionais. Agora, vocês vão fazer as contas. 1 sobre 3 é igual a 200 sobre X. E vocês vão multiplicar cruzado. X vezes 1, X. 3 vezes 200, 600. Então, temos que precisamos de 600 gramas de farinha para fazer 3 bolos. Agora, a gente vai para outra questão. Agora, eu trouxe para vocês uma questão um pouco mais complicada que a anterior. Então, o que vamos fazer primeiro? Achar as grandezas, certo? 12 torneiras enchem um tanque em 10 horas. Quantas torneiras do mesmo tipo seriam necessárias para encher o mesmo tanque em 900 minutos? Então, as grandezas são torneira e o tempo, certo? Agora, vamos analisar se as grandezas estão na mesma unidade de medida. Aqui temos que 12 torneiras enchem o tanque em 10 horas. E a gente quer achar quantas torneiras enchem o tanque em 900 minutos. Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que transformar uma das unidades de medida do tempo para que sejam iguais para a gente resolver a questão. Então, vamos lá. Eu vou transformar 900 minutos em horas. Como que a gente vai fazer? Basta dividir 900 minutos por 60, porque 60 minutos não tem 1 hora, então queremos saber quantas horas cabem em 900 minutos. Então, 900 dividido por 60.
90 por 60, 1 vezes 60, 60 menos 90 menos 60, 30, abaixo 0, 300 por 90, 15, 5, 5 vezes 60, 300, menos 300, 0. Então, 15. Logo, para 12 torneiras, enchemos o tanque em 10 horas. Quantas torneiras vai precisar para encher o tanque em 15 horas? A gente sempre vai colocar então a seta onde está o valor que a gente quer achar apontado para cima. E vamos analisar a outra grandeza. 12 torneiras, a gente enche um tanque em 10 horas. Se aumentarmos o número de torneiras para o mesmo tempo de 10 horas, o tanque vai transbordar, certo? Se aumentou o número de horas, então a gente tem que diminuir o número de torneiras para o tanque não transbordar. Então, se a gente aumentou o número de tempo e diminuiu o número de torneira, então é inversamente proporcional. Então, a gente vai colocar a seta no sentido oposto. E que isso é inversamente proporcional, vamos ter que mudar esses valores de lugar. Vamos colocar assim, 12 sobre x é igual a 15 sobre 10. Porque está inversamente proporcional. Agora vamos multiplicar cruzado. Então, 15 vezes x é igual a 10 vezes 12. 120. X é igual a 120 dividido por 5. X vai ser igual a 8 torneiras. Então, a gente tem que a letra D.